Glória a Deus por Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo. No livro, na carta de Paulo aos Colossenses. Glória a Deus. E antes nós vamos orar. Pai, em todo o tempo temos sentido a tua presença. Tu estás conosco, muito obrigada, Deus, por esse dia, obrigada. Porque quando nossos olhos se abriram, não sabíamos o que haveria durante esse dia. A não ser coisas que já havíamos pré-agendados. Mas o como, o que aconteceria, nós não sabemos. Mas tu sabes tudo, Senhor. E como a tua própria palavra nos diz, antes ainda a palavra não me chegou à boca, tu já a conheces, Senhor. Tu sabes tudo antes de nós. Tudo. Tu sabes os acontecimentos, tu sabes tudo. E nós oramos a ti nessa manhã ainda, nesse momento. Porque esse é o momento de ministrar a tua palavra, Deus. E que a tua palavra venha operar aquilo para o qual ela está sendo designada. Que o teu Espírito Santo abra nossos ouvidos, nossos olhos, sensibilize-nos de acordo com aquilo que é a tua vontade. Para esse tempo que vivemos. Porque há um tempo para cada coisa. Deus, em nome de Jesus, opera em nós a abertura de prisão. A liberação para que o teu Espírito opere e cumpra tudo aquilo que o Senhor tem como propósito em nome de Jesus. Amém, queridos? Colossenses 4, versículo 2, e depois já vamos abrir em Mateus. Diz assim o versículo 2 do capítulo 4 de Colossenses. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Amém? Mateus 6, versículo 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Amém, queridos? E ainda vamos lá no livro de Provérbios. Provérbios 15, versículos 8 e 29. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. No versículo 29, longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Amém? Glória a Deus. Do que falaremos essa manhã? De oração. Ok? E nós lemos aqui textos que Paulo está falando aos Colossenses, onde ele está aconselhando, orientando. Perseverai em oração. E às vezes nós não oramos por quê? Porque ouvimos pregações, porque ouvimos alguns pregadores falando que nós não precisamos orar tanto, porque Deus já sabe tudo que nós precisamos. Para que falar o que ele já sabe? É chover no molhado. O que é oração? Oração é uma comunicação. É um canal de comunicação entre nós e Deus.
A oração é um meio de nós chegarmos a Deus, de termos com Ele intimidade. Por isso oramos, mesmo que Ele já saiba. Mesmo que Ele já saiba. O filho, quando aprende a falar, ele não pede comida, mas os pais não sabem que é hora de alimentação? Se os pais já sabem, para que o filho pede? Só para ter o que pedir. Quantas vezes os filhos chamam mãe por dia? Às vezes para dizer nada. Esses dias eu li um negocinho lá, é bem interessante, né? Do número de vezes que os filhos chamam a mãe, e às vezes, e aí com o pai. Chama o pai para perguntar onde a mãe está. A relação, a comunicação, a fala, é como dizer, eu estou aqui, eu não esqueci que eu sou teu filho. Amém, queridos? E tem orações que elas são respondidas rápido. E tem orações que levam anos, às vezes décadas. Às vezes décadas. Mas nenhuma delas Deus ignora. Amém? Como lemos aqui, então nós vemos que oração não é algo somente do presente nem do Novo Testamento. Porque quem escreveu o livro de Salomão foi quem? O livro de Provérbios foi quem? Salomão. Foi antes ou depois de Cristo? Antes de Cristo, Antigo Testamento. Quando Deus falou com Abraão e disse para ele, olha, eu vou destruir Sodoma. E vou botar fogo em tudo. O que Abraão fez? Intercedeu. Interceder é o quê? É uma oração. É um tipo específico de oração. O que é intercessão? É se colocar entre Deus, os demônios e alguém ou uma circunstância. Isso é interceder. E Abraão se posicionou, dizendo a Deus, mas se tiver 50 justos naquele lugar, ainda assim tu vai destruir? E Deus disse para ele, olha só a comunicação entre Deus e Abraão. Se tiver 50 justos, eu não a destruirei. Mas se tiverem ali 20 justos, por 20 justos eu não a destruirei. Mas se tiver nela 10 justos, por 10 justos eu não a destruirei. Não tinham 10 justos, tinha um, que era Ló. Aí Deus, ouvindo Abraão, então ordenou a anjos que foram em Sodoma e estiveram na casa de Ló e ordenaram a Ló que saísse, porque a cidade seria destruída. A destruição da cidade veio por quê? Juízo de Deus. Por causa de quê? Por causa do pecado. A oração, escuta bem, queridos. A oração não é uma obra de feitiçaria. A oração não é como ir em um centro espírita tomar um passe. Que vai lá, alguém vai te dar uma baforada de charuto, ou vai fazer um círculo com pólvora e te botar no meio, ou pegar um galho de arruda molhado numa água fétida e sacudir em cima de ti, falar algumas coisas ininteligíveis, e tu vai sair dali, e o que tu quer vai acontecer, porque irresponsavelmente alguém está movendo o mundo espiritual em teu favor. Não é assim a oração. Os 2 versículos que lemos de Provérbios apontam que antes de quem é que Deus ouve a oração? Gente, eu sou justa.
Respondam para mim, eu sou justa? Eu sou justa, responda a minha pergunta. Não explique-a. Eu sou justa? Eu não. Eu não sou justa. Porque eu julgo com 2 pesos e 2 medidas. Eu não trato os filhos dos outros como trato os meus. Não porque eu trato os meus com maciez. Não é essa a diferença. O peso para os meus é maior. Sabe por que é maior? Porque eu os amo mais do que os filhos de vocês. Eu prefiro que eles tenham que depois liberar perdão para mim. Eu uso 2 pesos e 2 medidas. Sabe por quê? Porque não existem ex-filhos. Existem ex-membros de igreja, ex-amigos, ex-vizinhos, ex-patrões, ex-maridos, ex-esposas. Ex-filhos não existe. Pode se afastar um tempinho quando fico muito bravo com a gente, mas volta. Porque filho é filho. Não existe ex-pai, ex-mãe. Porque filho não escolhe pai e mãe, como pai e mãe não escolhe filho. Gerou, nasceu, é teu. Alegre-se ou chorem. Então eu não sou justa. Eu não sou justa porque eu meço o pecado também muitas vezes a partir do meu ponto de vista. Eu não sou justa. Mas sabe o que é que me faz possível chegar diante de Deus para orar? A justificação de Cristo Jesus. Ele me justifica. Ele me justifica. Deus não olha para mim e vê meus defeitos. Porque ainda que a mente de Deus seja a mente mais inteligente de todo o universo, porque da mente dele é que nasceram e foram criadas todas as coisas, ao mesmo tempo, ele é o ser de mente mais curta que existe. Como, pastora? Porque quando eu peço perdão dos meus pecados e deixo, ele esquece. Diz o profeta Isaías que ele lança o meu pecado no mar do esquecimento. Sabe quem é que fica lembrando-nos sempre do pecado? A nossa consciência e os demônios. Deus não. Porque quando Deus traz à luz o meu pecado, é na esperança que eu me arrependa deles. Que eu me arrependa e que mude. Mas ele não fica falando isso todos os dias, não. Porque se eu mudar, eu encontro de Deus benefício. Se eu não mudar, eu caminho de encontro à morte. E Deus não fica falando todos os dias. Então, a oração, queridos, a oração é uma chave poderosa, já foi falado aqui nessa manhã, para mover o reino espiritual, mas da forma de Deus. Deus não ouve orações mágicas, nem malignas. Há alguns anos atrás, aqui em Blumenau, uma mulher me procurou no final do culto e pediu, pastora, eu queria que a senhora orasse por mim, para que eu engravidasse. E Deus é o que tem poder de fechar a madre ou de abrir a madre, amém? É Ele quem tem poder. Eu disse, ai querida, vamos orar sim. Aí eu disse, há quantos anos tu é casada? Assim, a gente está junto há alguns anos. Mas sabe, aí eu disse, juntos como? Vocês vivem juntos e não casaram ainda? Não. Ele vive na casa dele e eu na minha. Sabe, pastora, eu acho que a mulher dele é macumbeira. Porque ele me ama, mas ele não consegue largar ela para ficar comigo. Crente. Gente, há 15 anos atrás,
há 15 anos atrás, a mulher diz isso para mim. Eu disse, realmente, querida, tem uma feiticeira na história. E pena que eu não sei de quem é que tu estás falando. Eu queria o endereço da mulher dele, mesmo sendo macumbeira. Para mim, ajuda ela em oração para te tirar do caminho dele. Porque se tem uma feiticeira fazendo feitiço, és tu. E não a mulher que vai no centro espírita. Tu és macumbeira e eu vou orar por ti, sim. Para esse demônio de prostituição sair da tua vida. Em nome de Jesus. Pergunta se eu vi a mulher mais alguma vez na minha vida. Nunca mais. Porque essa oração nunca Deus vai ouvir. Porque essa oração é abominação diante de Deus. Isso é obra de feitiçaria. Essas são as orações feitas nos centros espíritas, onde mulher paga trabalho para tirar marido de outras mulheres. E como o demônio não respeita nada nem ninguém, ele faz. Ele faz. E as pessoas desprotegidas do sangue do Cordeiro se tornam alvo fácil. Mas sobre a tenda de Israel, escuta isso, não vale encantamento. Quem é tenda de Israel? Nós, os que estamos em Cristo Jesus. Os que temos sobre nós a cobertura do sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Olha só, Deus ouviu a oração de Abraão, tirou Ló e a sua família, sua esposa e suas 2 filhas da cidade. Mas a mulher, isso eu estou explicando, eu estou dando esse exemplo para entendermos que a oração, ela vai no nível, ela não tem poder de interferir no livre-arbítrio do outro. Ló estava dentro da promessa de Deus sobre a vida de Abraão, para a salvação. A mulher e as filhas estavam abaixo de Ló no esquema hierárquico. Então, elas estavam dentro do esquema, mas elas continuavam sendo pessoas. E Deus nunca tirou do ser humano o livre-arbítrio. Quando eles saíam de Sodoma, a mulher de Ló olhou para trás. E a ordem de Deus é: saiam, corram, sem olhar atrás. O que aconteceu com ela? Tornou-se uma pedra de sal. Quer dizer, uma coisa sem valor, porque uma pedra de sal já tornou-se insípida. Não tem mais utilidade nenhuma. Ló e as filhas conseguiram escapar. Mas na frente também pecaram contra Deus. Queridos, a graça que nos foi dada, hoje nós já cantamos louvores lindos, já ouvimos palavras lindas. A graça que nos foi dada tem que ser por nós conservada. Amém? E a oração é uma das chaves que nos ajuda a conservar. Eu quero mostrar para vocês, olha só, são 15 anos que eu sou pastora. O que eu trouxe para mostrar para vocês hoje, eu nunca mostrei. Uma parte eu mostrei para a equipe de intercessão quando dei o curso para eles, mas nunca mostrei. Tem pessoas que têm salas com um arsenal bélico, não é verdade? Exposta lá, tipos de armas diferentes. E eu tenho um arsenal bélico também. Um arsenal, e isso tudo veio à luz por causa de um filme que nós assistimos na quinta-feira. Nós vamos, assim que for possível, passar na igreja. E eu gostaria que todos, até os que não estão aqui, soubessem e viessem assistir. Que chama-se Quarto de Guerra. Vocês não têm ideia que filme. E durante o filme, o Espírito de Deus ministrou meu espírito. Porque às vezes eu dou pinceladas acerca de coisas na oração, mas nunca mostrei para vocês coisas, fatos, provas. Então aqui está uma parte do arsenal. Então são cadernos. Nós convertemos em 93. Aqui está o arsenal desde 94.
E lendo, vocês não têm ideia de quantas coisas me vieram à lembrança. Esse me foi dado, esse foi o primeiro caderno. Abril de 94. Foi-me dado por uma serva de Deus, escrito e feito, para que fosse usado, desenhado com todo carinho. Uma professora, uma mulher de Deus, que hoje está desviada do caminho do Senhor. Não menciona Deus como se Deus não existisse, porque não conseguiu vencer as decepções com homens. Essa mulher, mas eu sei que ela vai voltar, e eu tenho tentado me aproximar. Propus para ela um café, e ela disse, dentro do espaço de 2 anos, eu não vou te receber. E nunca brigamos. Mas eu tenho diante de Deus favores pelos quais ela foi instrumento, e ela não vai partir dessa vida sem tornar a comunhão com Deus. Em nome de Jesus. Marinês, onde está tu? Diga-me teu nome. Marinês de Bastiani, coloque no seu caderno de oração. Zoeli Cordeiro. E quem Deus ativar aqui hoje, comece. Eu estava vendo aqui, eu não orava pela família de forma geral. Eu escrevia os nomes de cada membro das famílias. É impressionante as respostas, as coisas pedidas e as respostas dadas. Tem um pastor que conhece meus cadernos de pregação, né? Os de oração ele não conhecia. Aqui, queridos, cada caderno desse, tudo questões de oração, tudo em tempos, em situações, as minhas cartas, quando as coisas que Deus falava, as respostas de Deus, tudo. Olha a cor das páginas. Tudo. E isso aqui me ativou no espírito de uma forma que eu não sei dizer para vocês o que Deus está fazendo. E o meu desejo é que essa semente se espalhe em vocês. E o que eu quero dizer, eu não era missionária, nem presbítera, nem pastora, nem diaconisa, eu era simplesmente uma convertida, saída do pecado, lavada pelo sangue do Cordeiro, e que me punha à disposição de Deus. Queridos, não espere a oração dos pastores. Outro dia um jovem me perguntou, pastora, por que Deus, um jovem que eu conheço há pouco tempo, mas já amo de um amor muito lindo. Ele me perguntou por que o Deus que falava com Moisés, com Abraão, não fala mais com o povo. E eu disse para ele, querido, Deus fala sim. E aqui estão respostas que Deus fala. Deus nos direciona aqui nesse caderno. Aqui, os dias, lembram quando eu falo para vocês que eu ia pela manhã para a igreja, jejuar, orar, e levava meu equipamento de guerra? Um toca-fita, algumas fitas de louvor, a Bíblia e caderno, está aqui. E aí lá, eu e Deus, eu fazia estudos. Eu estava vendo aqui estudos que eu penso, como? Nova convertida, pouco tempo de fé, sem ter conhecido conhecimentos profundos da Bíblia, como que fluía, surgia, brotava o desejo de fazer estudos de temas dentro da palavra? Como? Sabe, hoje quando eu orava pela minha mãe, até a oração que eu fiz pela minha mãe hoje foi diferente. Queridos, nós estamos nesse mundo. Quando o pastor Léo abriu hoje
com aquela palavra de Romanos 12. Nós nascemos nesse mundo porque este planeta foi o planeta que Deus escolheu. Ele é o criador de tudo, de todos os milhares de planetas existentes. Porque não existem só os que a gente ouve. Existem milhares de planetas. O planeta Terra foi o planeta que Deus escolheu para, nesse planeta, do meio de uma multidão de povos, escolher um povo para adorá-lo e servi-lo. Dá para entender que quando a sementinha do teu pai penetrou o óvulo da tua mãe, Deus te desenhou para ele. Dá para olhar para o ventre da tua mãe e ver quão bendito foi ele por ter te gerado. Mas se era tão bendito, por que eu sofri tudo que eu sofri? Porque no sofrimento Deus quer nos ensinar, queridos. Ele não é masoquista. Mas tem coisas que nós só aprendemos, tem coisas que nós só conseguimos nos pôr no lugar de outro quando passamos. Dá para olhar para quem está pertinho de ti e entender que tu nasceu para um propósito. Deixa o Espírito de Deus ativar. Eu não vou fazer perguntas de quem faz o quê, quando, como, quantas vezes, para não encabular ninguém, não é esse o desejo. Mas às vezes quantas mães não tiram um tempo para orar nem pelos seus filhos? Sem julgar. Sem julgar. Quantos maridos não tiram um tempo de oração pelas suas esposas naquilo que vem, que ela precisaria melhorar? Desejariam elas diferentes, mas ao invés de irem para Deus e falar, escreverem. Escrevam. Eu estava mostrando para o Rafa, o nosso Rafa ali do escritório, uma época atrás, quando eu enfrentei grandes lutas na minha mente, a vontade, os pensamentos que vinham eram terríveis. Era como se Deus não existisse mais, de tanta situação difícil. E eu peguei meu caderno e até isso está aqui anotado, e eu glorifico a Deus. E eu escrevi. Isso é uma oração também. Porque está aqui escrito para que eu lembre, para apresentar para o diabo e para que Deus saiba o quão ele é bom. Os prós e contras de servir a Deus. 3 contras. 3 contras. E eu fui escrevendo os prós. E quando eu cheguei no número 16, eu disse para o diabo, sai de perto de mim. Já perdesse. 16 pontos já deu para ti. Vale muito mais a pena enfrentar as lutas, as adversidades, as contrariedades, todas as dificuldades que existem por aquilo que tu és e o que tu fez. 16 pontos. Pronto. Queridos, eu vou te dizer, aquelas lutas naqueles dias passaram. Isso é uma oração. E quando eu fui vendo, eu pensei, Deus, quanta coisa que eu nem lembrava mais. Quanta coisa, Senhor, tu já respondeste, eu nem lembrava mais nem que eu tinha orado isso. Isso que eu ainda não consegui ler tudo. Mas em 95, morando em Itajaí, no dia 11/7/95, eu não me conformava de olhar Itajaí. Olha aqui, esse aqui é outro. Olha as cores. E olha as florzinhas. O Rafael disse, pastora, parece coisinha de adolescente. Olha aqui. Eu disse, Rafa, isso aqui é o amor que tu sente pelo Senhor. E tu faz, porque tu não está escrevendo, eu não escrevi essas coisas para que fossem publicadas no jornal, para que a mídia visse. Era para Deus.
A minha expressão de carinho na época era a moda do esmilinguido. Se vocês verem, todas as folhas têm uma figurinha do esmilinguido. Para Deus. As florzinhas, os desenhinhos, tudo. Mas as orações feitas. Tudo escrito. Os membros da intercessão, eu tinha deles um diário, como escrevendo quem era, o nome da família, o que fazia, tudo. Tinha, cada um com a fotinha e as coisas referentes às pessoas, tudo escrito. Olha aí o caderninho que eu mandei fazer para mim. Grupo de intercessão. Se Deus é por nós, é a Bíblia, queridos. E no dia 11/7/95, está aqui assim: orei a Deus e perguntei a ele, por que assim como ele enviou Jonas a Nínive, que tinha 120.000 habitantes, por que ele não enviava alguém para falar assim como Jonas a nossa cidade de Itajaí? Itajaí era suja, conhecida pelo nível de prostituição que existia, tráfico de drogas. O número de AIDS era incrível, até porque, não justificando, mas sabendo que era. Porque os moradores de arredores, inclusive os BLU, não querendo ser identificados aqui, faziam os testes em Itajaí, ficavam registrados lá. Então, como dizia minha avó, quem faz a fama, deita na cama, O papagaio come milho, o periquito leva fama. E a minha comadre Tiriva bateu o bico na lama. Ditadinhos da minha avó. A resposta que tivemos foi Lucas 11, versículo 30, que diz: pois assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem o será para esta geração. Quer dizer, ele já tinha enviado o Jonas. Agora faz vocês como igreja a parte. Queridos, a partir desse dia, nós vamos buscar de Deus estratégia do que fazer para podermos orar assertivamente por Itajaí. E Deus foi nos dando a coordenada. E nós fomos pesquisar sobre a cidade. Porque às vezes nós oramos como quem dá murro no escuro, sem um alvo para acertar, sem saber onde quer chegar. E aí a gente dá tiro para todo lado, pá, e não acerta nada. E se cansa um monte. Eu sei o que eu quero acertar hoje, amém? Em nome de Jesus. E Deus nos dava as coordenadas, Deus nos desenhou o que fazermos. Nós íamos para frente de onde era o ponto, o ninho da idolatria, a igreja matriz do centro. De lá, Deus nos direcionava. Isso uma tarde por semana. As direções de Deus eram as mais doidas que vocês podem imaginar. E, paralelo, outro dia nós íamos para os lugares, quando a gente quer estudar sobre algo, onde é que a gente vai? Biblioteca, prefeitura, que é onde estão as informações correspondentes à cidade. E nós chegamos até o reitor da Univale, conseguimos ali esse livro, que só existem 4 deles, só. Relatando a história. A gente não sabia nem quem era o fundador da cidade. A história sobre Itajaí. Tudo aqui de uma forma muito linda. E Deus, as autoridades acharam por bem, já que eu estava fazendo aquele trabalho, me darem esse livro. Queridos, às vezes nós nos posicionamos só como críticos e não fazemos nada para mudar a história. Nós nos posicionamos como críticos no estado que se encontra a nação, que se encontra a cidade, mas a gente contribui jogando lixo na rua,
Aí eu sofro quando eu vejo alguém com o vidro do carro aberto, comendo alguma coisa e jogar pela janela. Eu acho isso o fim da picada, coisas simples. Aqui, nós precisamos contribuir, ajudar, fazer a nossa parte. Olha só, o governo de Itajaí soube disso, foi isso para a televisão, foi isso divulgado? Não. Nem a própria igreja onde congregávamos sabia da intensidade disso, a não ser os pastores, que nos oravam por nós e cobriam-nos. Nunca foram a uma reunião, e não é uma crítica a eles, é isso que eu quero salientar para a igreja. A gente vê hoje a igreja esperando que os pastores façam tudo. E se os pastores não fizerem, mas estão lá para isso, nós não estamos aqui para isso. Você está aqui para ir para o céu. Você é salvo. Você é luz do mundo, sal da terra. Nós, pastores, temos a nossa responsabilidade e temos exercido e feito. Temos sido homens e mulheres de Deus. Mas aquilo que é para ti fazer, eu não posso fazer por ti. Então, nos deram esse livro. Nós fomos para a prefeitura, nós fomos para o teatro, nós fomos para a biblioteca municipal, nós fomos ao reitor da Univale, nós fomos a tudo que nós podíamos para tomar as informações necessárias. Onde teve o primeiro prostíbulo, onde teve o primeiro homicídio, onde foi o primeiro cemitério. O primeiro cemitério de Itajaí é onde hoje é a igreja matriz. Nós vimos muralhas cair, nós tivemos experiências que são impressionantes, parecem mentiras se contadas. Deus dizia, agora vão para o cemitério, mas deixa eu dizer, a diferença que existia, nós não íamos para conversar. Nós não íamos para aproveitar, porque hoje eu vejo que a gente muitas vezes quer unir uma coisa a outra. Os dias que eram para isso, era para isso. Se eu visse algum irmão que estivesse no grupo, que queria parar nas vitrines, porque a gente deixava, eu ia de ônibus, né? Mas quem tinha carro, o carro ficava lá na praça, onde Deus dizia para nós irmos, nós íamos a pé, porque todo o trajeto era sendo orado. Não podia haver conversa. Se houvesse conversa paralela, não faço mais parte do grupo. Pode ficar, eu não quero tropeço. Quem entra na chuva tem que se molhar. Queridos, era bem assim. Deus dizia, vai para o cemitério agora. Mas, Senhor, entrar no cemitério, vocês não vão entrar, vocês vão parar na frente do muro do cemitério. E vão pedir perdão por toda obra de feitiçaria feita no cemitério contra a cidade. É coisa de louco ou não é, gente? Diz para mim, é coisa de gente normal isso? Não. Um dia Deus disse, vai para o presídio. Gente, era longe, vindo da matriz cá no presídio, cá, onde ele ficava, né? Lá no matadouro. A pé, nós íamos orando, porque eu entendia que de onde Deus dava o sinal até lá, nós tínhamos um tempo de batalha. Como é que vai cercar o presídio se ele ficava na encosta do morro, Deus? Faz os 3 lados, e faz os 3 lados. Mas por que nós temos que orar? Vão lá, orem. Naquele dia, Deus livrou de um terrível rebelião dentro do presídio, que a polícia desmascarou e a gente não sabia. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos, queridos. Depois fomos orar pelos traficantes de droga perto da nossa casa. Era o ponto pior que existia de tráfico de droga, que era o Verde. Todos os traficantes e usuários conheciam de Itajaí das redondezas. Era tão terrível que há 26 anos atrás, ainda quando meu marido era vivo, aquele lugar tinha dias que nós não podíamos atravessar. Porque eles tinham balança, não era a de precisão que é hoje, mas era uma balancinha pequenininha. Eles pesavam a cocaína no lado de fora do bar. E os tiros comiam solto. Então, quando a gente chegava perto, que via que a situação estava ruim, tinha carro de porta aberta, a gente tinha que fazer a volta. Vocês conheceram a região ali, né? E passar por outro lado. Antes não tinha rua Indaial, nós tínhamos que vir cá pelo Zé Dani, passar lá pela outra rua, mais longe, para não passar ali com medo de sermos atingidos. Do peso que era, vamos lá, vamos orar pelos traficantes da região.
fiz uma lista com todos os nomes. Jesus querido, misericórdia. Quase morri. Corri para o pastor, né? Glória a Deus que eu tinha o pastor. Aí ele disse, Lita, tu és doida tu fazer isso aí, guria. Como é que tu vai entrar numa área dessa? Eu disse, pastor, mas eu tenho que orar, eles têm que se converter a Cristo. Tem que mudar essa situação, não pode continuar assim. Mas tu não pode, olha só, tu é nova ainda, como é que tu vai orar por isso? Aí eu disse, mas no que eu estou errando? Não, meu Deus, esses demônios vêm contra ti, tu vai cair. Tu não vai aguentar o peso. Era só o que eu precisava ouvir. Porque aí eu saía de lá e eu pensava assim, não, Deus não me tirou das trevas para mim cair de volta. Porque eu prefiro a morte do que voltar para o mundo. Então eu preciso só agora me revestir mais. Jejum, oração. E aqui, a irmã tinha uma irmã que orava comigo, tadinha, sofria eu e ela junto, né? A Maria Lessa. Nós precisamos, antes de orar, nos revestir da armadura de Deus. Porque aí o pastor ensinava, né? E a gente botava por obra. E vamos, e aí, dá-lhe oração. Edmar, tu morou lá, ainda tem a força que era o verde? Alguns daqueles traficantes converteram-se. Alguns daqueles traficantes converteram-se. Outros, jovens lindos, que a gente viu crescer. E a gente falava de Jesus. Teve um mesmo que a gente conhecia desde pequenininho. Era amigo do meu irmão mais novo. As irmãzinhas do suco falaram de Jesus para ele. Ele disse assim, não, isso aí é para quem é velho, eu ainda sou jovem. No outro dia foi morto a tiros, o japonês. Mas alguns se converteram para a honra e glória do nome do Senhor. E os mais pesados, houve uma limpa, teve um que foi pego, quando a polícia pegou, parecia o, como é que a gente chama? O ícone da região. Quando a polícia pegou ele engoliu umas buchas de cocaína. E eles viram, né? Meteram uns socos no estômago, estourou, ele morreu na frente da polícia de overdose. Então, queridos, a oração pode muito em seus efeitos. A cidade de Itajaí foi ganhando mudança. Foi ganhando mudança. E foi ganhando mudança. A rua Ercílio Luz, que não tinha nem calçada certo, foi sendo calçada, feita a primeira calçada na frente das lojas. Todas as lojas foram obrigadas a fazerem marquises, porque também não tinham, só tinha algumas, outras não. Então foi mudando a cidade e mudou a cidade. Amém? Aqui em Blumenau, quantas experiências a gente teve. Nós tivemos uma das experiências que nos marcou muito. Eu quero deixar esse material à disposição, quem quiser, não levar para casa, óbvio, né? Isso aqui é o meu tesouro na terra. Aqui tem muitos testemunhos, muitos testemunhos. Uma outra foi quando o navio que trancou-se na entrada da Boca da Barra. Esse eu já falei algumas vezes, mas eu achei aquela experiência fantástica. O prejuízo para a cidade era exorbitante e a cidade ainda era pobre. E quando eu ouvi no Jornal do Almoço, eu liguei para as irmãs da intercessão, eu disse, vamos lá. Vamos para a Boca da Barra. Fomos para a Boca da Barra. Chegou lá aqui, ó. Pedi perdão, porque a Boca da Barra era o lugar de maior número de despacho dos macumbeiros. Itajaí tinha muito centro espírita. Tinha centro espírita demais. Assim como era grande o número da prostituição, era grande o número dos centros espíritas. Tinha centro espírita em todo canto. E nós fomos para lá. E oramos a Deus, e clamamos, e pedimos perdão por toda a obra de feitiçaria, por tudo que Deus foi dando direção. E clamamos ao Senhor e viemos embora. A gente clamava até que aquele peso, quando eu digo assim, é que não dá para contar uma oração toda, né? Mas até que aquele peso saísse de dentro da gente.
e fomos embora. Isso nós tínhamos ouvido no Jornal do Almoço, no Jornal das 7. Na época, não sei nem se era RBS ainda, acho que não era. No Jornal das 7, eles dão a notícia de que não tinham como explicar, porque a previsão era só poderia sair dali a 3 dias, quando viesse a maré alta, que levantaria o navio para soltar do banco de areia. Sem explicação, o navio foi solto. Nós botamos a mão no navio, pisamos o pé na água, não. Mas movemos o mundo espiritual, de acordo com a vontade de Deus. Uma das chaves da oração. Por que Jesus fala aqui que não sejais como os hipócritas? É porque eu não posso ser hipócrita de achar que eu posso simplesmente chegar e orar. Primeira posição da oração, principalmente em alguns casos, é o pedido de perdão. Ah, mas não fui eu que fiz. Mesmo que eu não fiz, eu me ponho no lugar e clamo. Misericórdia e perdão. Amém? Eu lembro quando nós convertemos, que eu tinha que orar pelos meus filhos. Espera aí, mas eu não fiz meus filhos sozinha. Meus filhos nasceram de mim e do pai deles. Quantas vezes, quantas situações, mas agora, mas é assim, aí um paga pelo outro. Espera aí, eu amo os meus filhos ou eu não amo meus filhos? E eu sempre disse isso para eles, se eu não tiver condições de amá-los, a ponto de pôr a minha vida no lugar de risco, eu não servia nem para ter gerado eles dentro de mim. Pelos filhos, nós temos que nos pôr em lugar de morte. Mate a mim, mas salve-os. Mate a mim, mas livre-os. Então, tinha que chegar diante de Deus. Os meus pecados eu conhecia, quer dizer, eu penso que conhecia, né? Tem uns que ainda estão vindo à luz. Mas, e do meu marido? E da família do meu marido? Porque filhos não nascem soltos. Filhos não nascem soltos. Então, queridos, o poder da oração. O poder da oração. Meu Deus do céu, Jesus. Quando aos 17 anos, um dos meus filhos, se achando adulto, chegou para mim e disse, eu não quero mais ser crente. Eu pensei que eu ia morrer ali na frente, escutando isso. Pensei, pronto, meu Deus, e agora, Jesus? Ai, meu Deus. Tem coisas que não tem força para usar mais. Quando são pequenos, a força servia, mas agora já estava se sentindo moço, a força não resolvia. Mas a Bíblia me diz assim, que o reino de Deus é conquistado pela força. Contra o inferno eu tenho que ser violento. Ah, demônio do inferno. Tu larga, eu não te entrego ele ou ela. Porque eles não são teus. Eu os gerei, mas eles são de Deus. Tu não tens poder, mas aqui, para os filhos, eu não falava muito. Para os demônios. E dá-lhe óleo ungido nas coisas deles. Travesseiro, meu Deus, ainda bem que eu trocava de fronha sempre, né? Dá-lhe óleo ungido. Sai daqui, capeta. Sai daqui, demônio. Sai para longe. Em nome de Jesus, quantas situações. Porque às vezes nós falamos muito, somos muito matraca para a pessoa errada. Enchemos o ouvido, enchemos os tanques de quem já está saturado de nós. E falamos demais para as pessoas. E deixamos a liberdade para os demônios agir. Mas nem tudo é demônio. É lógico que não, tem a parte da carne da pessoa, mas que os demônios estão agindo tão. Então, aquilo que é humano vai ser corrigido na humanidade, mas aquilo que é espiritual tem que sair, em nome de Jesus. E declarar a quem pertence. A quem pertence. Guardar a boca. Não liberar a palavra de maldição.
Em nome de Jesus. Não liberar palavras ruins, mas contra os demônios dizer tudo o que eles têm que ouvir. Tudo o que eles precisam ouvir sai. Mas devo ter o quê? Legalidade. Estar tendo vida com Deus. Para a gente poder entrar, saquear o inferno e não cair nele. Porque em nome de Jesus, olha quantos anos, queridos. O outro trabalho que eu já contei para vocês, não vou contar que foi muito grande, aquele da praia. Quantos irmãos foram? Alguns por curiosidade, outros só por se achar, porque alguns vão chamando apelidos para o diabo que não deve se fazer. Não deve se fazer. Eu pego, e aí nem vou repetir os nomes que eles usavam. E iam como se achando os donos da cocada preta. Caíram. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus é onipotente, onipresente, onisciente e grande misericórdia. Mas o diabo, ele sabe a hora certa de agir e pegar a pessoa. Então, busque por isso. Por que será que Deus nos pede para santificar as nossas vidas? Por que Deus pede para vivermos em intimidade com Ele? Por quê? Porque Ele quer me privar de ser feliz. Será? Se o mundo te gera felicidade, fica no mundo. Não queira dividir espaço com Deus, porque Ele não aceita ser dividido. Então, viva o mundo. Não engane-se. Não engane-se. Quando nós viemos para Deus, nós temos que ser inteiros de Deus. Quando nós dizemos o sim para Deus. Gente, com isso falando, sabendo e crendo em todo o período de misericórdia de Deus. Amém? Eu estou falando com quem já tem um tempo. E eu sei que alguns nem estão entendendo o que eu estou pregando. Mas para aqueles que estão entendendo, deixe ser instrumento nas mãos de Deus, para que tu faça parte da história de Deus. Escrever com Deus o que Ele tem. Hoje, quando eu ando em Itajaí, eu vejo aquela cidade bonita. Eu vejo aquela cidade limpa, florida. Eu vejo a prosperidade. Eu vejo o número de igrejas que foi alcançado. Gente, sabiam que uma vez teve um pai de santo que pediu para nós óleo ungido para ele usar no centro. Verdade. Ele viu que tinha poder. O poder não estava no óleo. Mas ele viu o poder, porque ele viu pessoa sendo curada depois de ser ungida com óleo e orado. Ele pediu óleo, chegou no centro, ungiu tudo. Sabe o que aconteceu? As entidades não incorporavam mais. Olha bem. Deus poderia ter matado ele ou não? Se Deus pensasse como a gente. Fulminava o cara. Não incorporou mais as entidades. E o cara teve que fazer o quê? Se converter a Cristo. A irmã dele era uma serva do Senhor. Ela não deu só o óleo. Ela deu o óleo e a oração atrás. A oração tem poder para mudar situações. Não é que vamos manipular vidas, não. É porque as vidas não sabendo, não tem como orar. Então, quem ora? Nós, os que cremos. Amém? Ló não sabia que Deus destruiria Sodoma, queridos. Ló não sabia. Porque não foi para Ló que Deus gastou seu tempo em falar. Deus falou para Abraão, porque Deus sabia que Abraão amava Ló. E que ele não iria ignorar. Abraão não se alegraria com a morte de Ló em Sodoma. Ele ia clamar. Tem pessoas da tua família que precisam de ajuda. Amém? Tu te alegrarias de ver essas pessoas partindo dessa vida sem salvação? Partir nós sabemos que todos vão. Todos vamos. Mas sem salvação não, queridos. Que seja na última hora. Mas que nós sejamos intercessores diante de Deus.
que nós oremos pela cidade, que nós não nos posicionemos. Olha, eu tenho perguntado para Deus, o que nós temos que fazer por essa cidade de Blumenau? Outra coisa que não me fugiu a lembrança aqui, tadinho do Jovino, foi o escândalo da Glória. Eu não sei o que vocês sentiram, eu senti uma vergonha muito grande. Eu senti uma vergonha muito grande, é a cidade. Não é a cidade que eu nasci, mas é a cidade que eu vivo. E que eu escolhi para viver até Jesus voltar. Se Ele me permitir. Como que eu vou ficar indiferente a isso? Então, eu já comecei a fazer minha parte. Pedir perdão a Deus. Pelo orgulho, pela soberba. Porque o que precede a ruína? Então, queridos, vamos clamar a Deus. Vamos orar a Deus. Vamos deixar o Espírito de Deus ativar em nós. Só com esses 4 textos que eu li hoje, você já tem argumentos para chegar. Mas você buscando, como é que eu buscava? Olhem aqui quantas páginas, quando Deus me pediu para fazer o jejum. Gente, quando Deus me pediu isso aqui, eu tinha os meus 2 filhos totalmente dependentes de mim. Totalmente dependente. Parar de trabalhar e fazer isso. Porque Deus não nos pede para nós pararmos de trabalhar, para cruzarmos os braços ou nos ocuparmos com outras coisas. Olha quantas páginas só falando do jejum. Sem nenhuma Bíblia de estudo. Só pela chavezinha, que é a minha Bíbliazinha da época, que está ali no escritório também, toda velha, rasgada, e tanto ser lida, que um dia me perguntaram se eu lia mesmo ou se eu esfregava no chão. Eu olhei para a pessoa e pensei, meu Deus, tu teria coragem de fazer isso com a Bíblia? Devia ter, para me perguntar, porque eu jamais teria essa ideia de perguntar isso para alguém. Somente com uma Bíbliazinha, só para que eu entendesse aquilo que Deus tinha me pedido. Vocês estão entendendo, queridos? Deus havia me pedido, agora eu precisava estudar sobre aquilo. Ninguém me disse que eu precisava, mas se eu ia ficar um dia todo dentro da igreja, eu ia me ocupar com o quê? Falar da vida dos outros, fazer tricô, crochê? Não. Me encher das coisas de Deus. E quantos estudos, quando eu fui vendo aqui, eu disse, meu Jesus, o que é isso? Que essa semente seja, provavelmente que já está distribuída, comece a romper a terra. E parecer seus rebentos, queridos. Parecer seus rebentos. Que eu veja muitos frutos, muitas mulheres e homens. Não eram só mulheres no nosso grupo. Nós tínhamos o irmão Adilson, querido, que quando eu saí desse grupo, que fui para outro lugar, ele ficou como líder. Tinha o irmão Carlos, que hoje é o pastor Carlos. Homens de Deus. Tínhamos o irmão Gerson, marido da Mara, homem de oração, um homem simples. Era aquele que orava assim, Jesus, tu ouvisse a reportagem lá do Jornal Nacional? Não, isso na oração. Não, Jesus, não foi no Nacional, foi lá no Jornal da Manchete, na época ainda Bandeirantes. Então, ele tinha essa simplicidade. Ah, Senhor, abençoa o piloto. O piloto seria o nome do cachorrinho, que eu vi aqui a data que nós começamos a orar, pedindo sítio para a igreja. Está aqui anotada em um desses cadernos. A data que começamos a orar pedindo para Deus dar um sítio para que a igreja tivesse com lagoa para fazer os batismos e as confraternizações. Tem aqui a data de quando começamos, e ele já orava. Ele dizia, Senhor, eu já consigo ver o piloto correndo pelos gramados. Seria o nome do cachorrinho que existiria dentro do sítio. E hoje ele é o caseiro do sítio, não é, Léo? Hoje ele é o caseiro. Deus deu o sítio e provavelmente está lá o piloto com o Gerson. E ele e a esposa Mara. Abençoa o vídeo. Gente, eram umas orações, mas a gente se alegrava por ver a espontaneidade, a disposição. E a oração hoje tem sido algo
que tem ficado. Nós queremos muitas estratégias, nós queremos muita técnica e pouca oração. A oração é que move o céu. Eu imagino hoje o trabalho que os anjos estão tendo, queridos. Eu imagino hoje, se nós pudéssemos ver isso aqui povoado de anjos na esfera celestial, pelejando em favor de nós. A nossa nação precisa de nós. Não cobremos dos políticos, façamos nós. A nossa cidade precisa de nós. O nosso estado precisa de nós. Hoje eu via a inauguração que teve de mais uma igreja inclusiva, que já iniciou com 800 membros. Olha aqui, 285 cadeiras e não estão cheias. Aí uma igreja inclusiva que iniciou domingo passado, com 800 lugares lotadas. Até héteros sexuais estão lá. No Rio de Janeiro foi isso. Queridos, essas coisas entristecem, porque escuta bem, essa igreja inclusiva agrada a Deus. Digam para mim. Com certeza, tu tens certeza disso? Não agrada a Deus, mas alicia o ego de pessoas que querem posar de religiosos. E aí chamam os que não os aceitam de preconceituosos. Só que deixa eu te dizer que com preconceito, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou preconceituosa. Eu sou preconceituosa. Porque existem os preceitos de Deus para serem obedecidos. Não vamos entrar no céu justificado porque aceitamos tudo. Mais fácil irmos para o inferno por aceitarmos tudo. Mais fácil isso. E não foi para isso que Deus nos chamou, queridos. As pessoas têm liberdade de escolher o caminho que querem correr, a vida que querem viver. Mas nós, como intercessores, como pessoas de Deus, nós temos que clamar a Deus. Porque quando eu vi aquilo ali, eu não pedi para Deus destruí-los, eu pedi para Deus converter alguns dali. Porque eu ouvi que os hinos que eles cantam são mesmo os hinos que nós cantamos. A Bíblia que eles vão usar provavelmente será igual à nossa, lógico que eles terão que arrancar alguns livros da Bíblia para justificar o que fazem. Mas será a mesma Bíblia. Pela verdade, quando Deus já me usou também nesse período aqui de mover de Deus. E eu estou falando isso aqui, e eu não trouxe meus cadernos que eu tenho em casa, porque a minha vida de oração não parou de existir nesse tempo. Ela continua até hoje. Mas nesse período, Deus me usou para ganhar testemunhas de Jeová para Cristo, usando a própria Bíblia deles. Porque Deus é o que opera. Mas nós temos que nos posicionar em Deus, em favor de outros, em favor de pessoas. Quantas situações, Deus, que a gente já viu. A gente não vai falar para a pessoa, mas a gente vai para Deus contra os demônios. Larga essa vida. Larga, ele é de Deus, ela é de Deus. E só não tem jeito quando a pessoa diz, não, eu não quero mais, e eu vou fazer o que eu tenho, o que eu quero, e pronto, ninguém manda em mim. Mesmo assim, eu já vi pessoas dizendo isso, e Deus mudando os coraçãozinhos, né, Marinês? Eu já vi isso também. Porque Deus faz. Mas nós temos que ir para Deus. Ir para Deus. Ai, pastora, mas dá tanto trabalho. Se isso é trabalho, e a eternidade, queridos? Eu já vi pessoas que passaram pela igreja que a gente pastoreia, se desviando e morrendo, cometendo suicídio. Eu digo para vocês que não tem dor. Cometeu o suicídio de uma forma absurda, amarrando a gravata no pescoço, prendendo na torneira da caixa da descarga e se deitando no chão. Que eu não me acreditei quando eu cheguei lá e eu vi. Não me acreditei.
Aí diz o que eu vou dizer para a família. Diz para mim se eu vou dizer para a família, não, ele está melhor agora. Descansou agora. Eu vou dizer para Deus, me perdoa, porque provavelmente eu não guerriei o suficiente. Ou abri mão. Porque a minha tendência é puxar a responsabilidade. Mas não tem como, se Deus não interfere no livre-arbítrio de alguém. Porque a oração, ela tira o mundo, ela tira os demônios para a pessoa ter liberdade de ação. Mas ela não move o coração da pessoa. Ela tira os demônios. Foi o que Jesus fez por nós, queridos, na cruz do Calvário. Quando o profeta Isaías disse que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Ele venceu os que queriam nos destruir. Ele foi o maior intercessor. Ele foi a pessoa de maior oração. Mas o mesmo profeta Isaías diz que ele olhará e se alegrará quando ele ver o fruto do seu trabalho, que não foi em vão. Eu fiquei feliz, porque conversando com alguém, essa pessoa disse para mim, ai pastora, eu já vou comprar um caderninho para mim, para começar a fazer isso. E que muitos cadernos surjam diante de Deus, porque nós oramos e esquecemos. E o estar ali é para ativar nossa memória. Nos fazer lembrar e ativar a nossa fé. A nossa fé. Porque Deus não vai esquecer. Mas nós temos a tendência de esquecermos. Amém, queridos? Então, essa palavra de Deus para nós hoje. Amado Espírito Santo, tudo o que foi ministrado nessa manhã, ativa cada pessoa aqui. Abre, revela o mundo espiritual. Para que cada um aqui, independente do sexo ou da idade, sejam instrumentos em tuas mãos. Amado Deus, soberano Pai, vidas aqui, Senhor, que serão saqueadores do inferno e povoadores do céu. Em nome de Jesus, guerreiem. Guerreiem as guerras de Deus. Tu não estarás guerreando uma guerra que não tem previsão de vitória, porque a vitória já foi dada a nós na cruz do Calvário. A vitória já foi declarada por Deus. Reivindica o que é teu de direito. Reivindica o que é teu de direito. Te colocando na posição que Deus quer. Humilhai-vos, pois, perante a potente mão do Senhor, e a seu tempo Ele te exaltará. Humilhai-vos, humilhai-vos, sujeitai-vos, pois a Deus resisti ao diabo e Ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Nós, quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele sabia o que estava dizendo. A idolatria, a prostituição, a imoralidade, a pornografia e todas as coisas tortas desse mundo não têm poder de reter aqueles que são nossos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, clamemos com toda a intensidade da nossa alma. Com toda a intensidade da nossa alma. Vai para o secreto com Deus, vai para o quarto. Continue lendo ali Mateus 5, porque Deus vai dando a orientação, as coordenadas. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta. Tem orações que fazemos em público, mas as orações mais poderosas são as feitas no secreto. São as feitas no secreto. Ali tu arromba o inferno. Ali tu chora, ali tu te desespera. Mas na hora que sai o peso, vem o consolo de Deus, vem o refrigério de Deus, vem a graça do Senhor, dando-nos discernimento, entendimento e a alegria, porque nós já saímos dali crendo que já conseguimos aquilo que desejamos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Não se conformem como está hoje. Queira mais e melhor.
mais e melhor. Em nome de Jesus.